nossos patrocinadores da fitoterápica. Estou diante do senhor diretor da fitoterápica, o senhor Walter Palmieri, e com a sua farmacêutica, Cristiane Fiorin. Estamos aqui hoje para falar um pouco da cosmetologia associada à fitoterapia. Então nós vamos conhecer qual a propriedade que os produtos da fitoterápica proporcionam para os pés dos nossos pacientes. Como é que vai? Tudo bom, senhor? Tudo bem. Walter, E tudo você, bem? como vai? Tudo bom também. Nós queremos primeiramente começar a querer saber de vocês dois como é que surgiu a ideia do fitoterápico, né? Como foi que o senhor começou a atuar com o fitoterápico? É uma longa história, mas a gente vai resumir. Pois não, vamos ver. Nós tínhamos, na década de 90 e pouco, 94, nós tínhamos uma loja no Ribeirão Shopping. E era uma loja esotérica. Interessante, ficamos lá 5 anos. E nesse período apareceu algumas pessoas oferecendo para a gente óleo essencial. Como eu sempre trabalhei com outras empresas que foram minhas, na área de medicina ou na área de odontologia, né? Nós tínhamos um conhecimento relativo do que poderia ser óleo essencial. Certo. E vimos que o que estavam nos oferecendo não passava de essência. Certo. Então existe uma diferença do óleo essencial da essência. Mais brutal. Então, para explicar, que aí a gente foi procurar, nós tínhamos uma outra loja que podíamos colocar livro. Comecei a fazer uma livraria. Certo. E interessante que nós acabamos comprando mais livros para nós do que para vender. E entre esses livros, nós fomos fundo em fitoterapia. Então nós fomos conhecer o que são óleos essenciais. Junto com universidade, junto com fornecedores de multinacional idôneos, né? E aí nós vimos que o óleo essencial é uma fração mínima de uma planta medicinal. E nem toda planta dá óleo essencial. E temos, por exemplo, uma planta que todo mundo conhece, é o eucalipto, né? E o óleo essencial de eucalipto é muito conhecido, usa-se em sauna, nessas coisas todas. É um óleo barato. Por quê? Precisa de mais ou menos 1 tonelada de folha para se tirar 10 litros de óleo de eucalipto. Só compressada, para extrair o seu... Até por destilação. Certo. Alguns, a maioria por destilação. Se você for pegar um óleo caro, por exemplo, que seria um concentrado de rosa, você precisa de aproximadamente 4 a 5 toneladas de de pétalas de rosa para fazer 1 quilo. Por isso que ele custa tão caro. A mesma coisa ocorre com o jasmim, que o pessoal colocava abundantemente, era a essência. Porque o jasmim, 1 quilo de jasmim hoje deve estar na faixa de $45 mil. Tem uma ideia. Então deixa eu só dar uma cortadinha. Deixa eu dar uma cortadinha. Então, que quando o senhor está falando sobre o óleo essencial, esse óleo essencial para nós aqui, para a gente mandar informação para várias pessoas que estão nos assistindo, ele seria a energia da planta? O que o senhor fala para mim sobre a energia dessa planta? Sim, exatamente. É a essência da planta. Tanto é que algumas plantas, não é que elas não têm óleo essencial, são plantas que dão resinas. Então nós vamos, por exemplo, para o Oriente Médio. Lá nós temos as plantas que ficam no deserto. O deserto tem tempestades de areia. E essa tempestade de areia, ela destruiria a árvore completamente. Imagina, um jato de areia em qualquer coisa limpa vidro, limpa tudo. Imagina o que vai fazer com a planta. Pois bem, essas plantas existem lá no deserto.
Em regiões clima seco, muito seco, etc. É. Então, o que essa planta faz? Ela libera um resinoide que é a sua proteção e que vai fazer a casca se recuperar rapidamente. Correto. Então, é esse tipo de resinoide que nós usamos, por exemplo, nos nossos medicamentos, que poderia até ser medicamento, né? É que nós usamos nos nossos produtos com a finalidade de se fazer a regeneração celular. Correto. Então eu vou acrescentar uma informação que eu peguei agora muito recente, lendo os livros, quanto ao princípio da planta, que eles têm as suas células, né? São formados de carboidrato, de nitrogênio, enfim. Então nós começamos a ver a parte do sistema químico, mas do sistema imunológico dessa planta. Então, na verdade, como a planta não tem pernas, ela não tem braço para se defender, ela teve que criar as suas substâncias, né? Que, na verdade, essas substâncias que são usadas dentro da área da fitoterapia, que foi aí que eu vi, na verdade, a grande ação. Cujos marcadores são os terpenoides. Isso. Aí tem os alcaloides, os fenóis. São até atrativas também da planta, não só como defesa, mas para atrair a polinização. Isso. E Então, aquilo que tem na flor. Isso, eu achei isso muito interessante, até quanto a coloração dela, com a ação de trazer mesmo os insetos, né, para ela. Então, assim, a gente vê essa vida da flora, né, sendo revertida para o uso, benefício para o ser humano. E aí nós vamos começar a falar um pouco agora, né? Eu quero apresentar para vocês, tem uma série de produtos específicos. Um deles que eu gosto demais é o Fungistrate, que nós usamos, o pessoal da área da podologia usa muito em afecções dos pés quanto às tinhas pés, os fungos que apresentam nos pés, a frieira, aquele prurido, que é a coceira que dá na planta dos pés da pessoa. E é impressionante a rapidez com que ele resolve, numa semana. Sim, eu falo, olha, eu até sou prova disso, a gente fala assim, é até feio a gente falar que você tenha chulé nos pés, mas eu acho que todo mundo é vulnerável, né, suscetível a ter um sapato, de repente, que está te produzindo um suor maior e você acaba então armazenando em função de bactérias e tudo mais. Então nós usamos o Fungistrate, eu acho assim que se você pudesse falar um pouquinho dele, quais são as substâncias que você não precisa nem passar tudo, mas assim, o que você tem de matéria-prima essencial nesse produto que faz a diferença? Então ele é elaborado com óleos essenciais, que é o forte da nossa linha. E dentre os óleos essenciais nós temos óleos com ação antisséptica, igual o cedro, tem o elemi, que tem ação cicatrizante e analgésica, ela é uma resina, tem a lavanda, que é uma ação calmante. Então todos esses óleos... E são antifúngicos. A maioria dos óleos essenciais, pela sua estrutura molecular, eles têm essa característica de ser antisséptico. Então, alguns conseguem pegar até estafilococos e outras bactérias, tanto bactérias quanto fungos, que às vezes muito melhor e mais eficaz que o próprio antibiótico. Né? Então, é essa a eficácia do Fungistrato. Ótimo, muito obrigada, né, pela informação. Vamos partir agora para o Nailtrate. É Nailtrate ou Nailtrate? Falaram para mim que não é Nailtrate. Uma cliente falou para mim, não é Nailtrate, é Nailtrate. Se for para o inglês, é verdade. Então a gente tem que oferecer para o cliente até saber falar sobre o produto. Mas o brasileiro vai falar Nailtrate. Nailtrate. Não tem como. Bom, mas é um produto que nós, dentro da área, usamos muito para onicosquisia, uma palavra tão difícil, mas são as unhas que ficam ressecadas e elas esfolheiam, e uma onicorreche, que também são uma unha sem aquela gordura natural, né? E que a gente está assim, orientando muito o paciente, os nossos clientes, né, a usarem esse produto após o uso, Viviane, do esmalte. Então eu sempre digo assim, fique no máximo 4 dias com esmalte na unha, depois tire, vá aplicando o produto para depois, no final de semana, fazer novamente suas unhas, que as mulheres não ficam sem deixar as unhas. Então, Cristiane, quanto ao Nailtrate, nós estamos dizendo assim que nós passamos para as nossas clientes usarem após o uso do esmalte, né? Então é lógico, fez a unha, fique pelo menos
4 dias com esmalte. O esmalte também, por ser um processo químico, é uma tinta, ele vai sofrer a reação das intempéries, ele vai mudar essa película plástica que nós temos e ele vai endurecer e vai ficar craquelado. Então, já que o esmalte começa a desprender da unha, tire esse esmalte e comece a fazer hidratação ou massagem sobre ele. Eu gostaria de saber assim, você pode dizer pra gente o que vai nele, que é tão importante, que o pessoal gostou do resultado? Ele tem ativos emolientes, claro, para ajudar nessa hidratação da unha, nessa camada de queratina. Então, o que a gente tem? A gente tem óleos de silicone, óleo de mamona e essencialmente a vitamina E, que é uma vitamina que ajuda muito em pele, cabelo, unha. Certo, o tocoferol. É o tocoferol, exatamente. Então ele vai nessa formulação e assim, o ideal mesmo é deixar a unha durante alguns dias sem o esmalte, sem esmaltar e você fazer essa massagem com o produto para que ele penetre bem, para que a ação da vitamina E seja bem eficaz. Correto, isso eu acho assim que deu um resultado, né? Tá dando um resultado muito bom, muito eficiente para as unhas desses clientes. E as nossas vendedoras, que são as nossas podólogas, né? Elas sempre estão falando, nossa, olha, nossa cliente gostou demais desse produto. Então eu falo assim, a vitamina E é muito boa. Todas as mulheres, né? Não espere a unha adoecer. Você já tem que fazer uma prevenção. Essa unha tem que ter uma maleabilidade, uma flexibilidade, até porque senão ela vai quebrar, né? Quem está acostumado com uma unha comprida precisa de fazer essa hidratação nas lâminas, na unha. Então ela precisa usar o Naitrate. Agora eu estou com o Fitocreme, que é um outro produto da fitoterápica, né? Da linha do professor e diretor Walter, certo? E ele é um produto muito benéfico, ele tem um toque seco e nós estamos usando em peles ressecadas, numa xerose, a gente pode dizer. Lógico que a xerose é uma doença, mas muitas vezes você chega numa determinada idade, principalmente na menopausa, ou então em casos de trabalhadores que fazem o uso de cimento, que a gente estava se referindo agora pouco aos pedreiros, né? Que tem a mão então com uma dermatite, produz uma afecção na pele até pelo material do uso do seu trabalho, e nós estamos usando o Fitocreme, então ele vai fazer uma regeneração, ele ajuda na cicatrização. Inclusive nós ajuda, não, ele cicatriza, isso. Ele tem a propriedade de cicatrizar, de analgesia, que a pessoa vai sair do consultório com aquele procedimento do pé rachado, vamos falar assim, sim. Que ela chegou mancando porque de apoiar o pé doía e vai sair andando. Correto. Então daqui a pouco a Cris vai falar pra gente quais são as propriedades que está trazendo esse benefício para o nosso cliente, né? Então nós temos clientes que vêm com fissura, rachadura enorme de um dedo, sangrando. Então eu sempre falo para o nosso aluno, né? Olha, para os nossos profissionais que estão aqui com a gente. Primeiro você tire aquelas beiradas das fissuras, porque esse tecido grosso, né, com essa queratina de células mortas, ressecada, ela entra em atrito nessa fissura, produzindo maior sangramento e não deixa ocorrer o processo cicatricial. Então a gente faz a limpeza e aí o cliente vai fazer o uso do produto. Lógico que a gente tem assim uma forma de indicação, esse cliente vai fazer o uso toda noite, fazer uma plastitermia. Então quando a gente fala em plastitermia, ele faz o envolvimento com o plástico nos seus pés, né? E eu não vou deixar de falar que é o seguinte, os dedos têm que ficar de fora, porque como o calor e a umidade produzem fungos, então eu faço todo um envoltório na região do antepé, deixando os dedos de fora e a unha para não dar esse comprometimento. E agora eu queria saber de você, né? Quais são os produtos que ajudam então nesse processo de analgesia, de cicatrização, neste creme do Fitocreme? Então, que nem eu já tinha comentado no outro produto, ele tem um óleo essencial, é considerado uma resina, né? Que é o Elemi. Ele tem ação de analgesia. Tanto é que, às vezes, ele pode até ser usado para dor muscular, para dor em artrite, de tão poderoso, né? A ação poderosa que ele tem de analgésico. E tem a aloe vera, que é, como todo mundo conhece, que é a babosa. Ela tem ação cicatrizante excelente, né? E além disso tem o óleo essencial de lavanda, que tem ação calmante, antisséptica. E o óleo essencial de... Tem benjoim também, né? Tem o benjoim, que é também outra resina. Que ele também é um cicatrizante e ele ativa também a circulação. Então essa ativação de circulação faz com que os ativos caiam na corrente sanguínea e tenha toda
essa regeneração dos tecidos, né? Exatamente. E toda a ação dos outros também. Ótimo. Então nós estamos aqui diante de uma linha especial, uma linha que traz assim grandes resultados para os nossos clientes, né? E eu quero que vocês continuem a nos assistir, porque eu vou passar os vídeos que nós vamos agregar a esse nosso bate-papo, né? E nos acompanhem, porque nós vamos trazer para vocês outros programas. Até lá e muito obrigada! Continuando falando dos nossos produtos da fitoterápica, eu estou aqui com o Querasforte, um produto que existem duas versões, né? A Simples e a Plus. Qual a diferença da Simples e da Plus? Eu costumo fazer a seguinte comparação. Vamos falar de um produto muito conhecido da alopatia, por exemplo, um Voltaren. Certo. Né? Que é um anti-inflamatório e também serve para dor. Se a dor estiver meio fraca, você toma um de 50. Mas se a dor estiver forte, você tem que tomar um de 100. Certo. Então, E mais vezes de 100. Tá, então ele está dizendo o seguinte, que esse produto aqui, a fórmula dele, tem mais concentração de princípio ativo exatamente, do que esse 3 aqui. vezes mais. Olha, muito bom. 3 vezes mais. Muito bom. Para pegar, Então, atacar. esse é para utilizar naqueles casos terríveis que falam que não tem mais jeito. Tá, é na unha, viu, gente? É na onikomicose, na micose da unha. Isso. Né? E nas demais micoses, o simples. Certo. E nós estamos também com o Queramotil, é um produto concentrado. Sim. Que dentro da nossa escola, Sr. Walter, a gente trabalha de acordo com a espessura da pele, de acordo não só com a espessura, mas pH da pele, toda a parte de umectação dela, nós trabalhamos a porcentagem desse produto. Então, assim, nós temos uma emoliência, nós temos assim um poder de amolecimento dessa queratina para a gente fazer uso dos nossos materiais perfluorocortantes, com uma propriedade muito boa. Né, assim, as nossas alunas nunca tiveram problema, porque até se você usar um produto com a concentração muito alta, esse tecido pode ficar tão frágil que você também, com a lâmina, possa atingir um plano mais profundo. E do jeito que nós fazemos, dá para fazer um trabalho muito perfeito. E junto do que a gente vende também, muito Querasforte e o Higienize, que é concentrado. Para fazer a asepsia do local antes de se fazer o procedimento propriamente dito. Faz a asepsia e faz o a uso emoliência. da emoliência e depois o Higienize, né, com ação antisséptica. Agora, plaqueteia, então. Plaqueteia, pode falar. Pode falar? Bom, nós temos o Higienize e temos o Queramotil concentrados, que para o profissional de podologia, principalmente, vai baratear sobremaneira os custos de aplicação, assim como vai poder variar a concentração do produto de acordo com a necessidade do momento. Entretanto, nós temos também a versão pronto uso. Correto. Se alguém desejar, há escolas por aí falar, eu quero pronto uso. Temos pronto uso, sendo que o pronto uso nosso é de acordo com a nossa recomendação de diluição, e a diluição que nós fazemos para esse caso é com água de osmose reversa. Obviamente, vai sair mais caro o pronto uso relativamente ao concentrado. Certo. Porque nós vamos ter que colocar água de osmose, um frasco, um rótulo, uma tampa. Então isso tudo vai encarecer o modo pronto uso. Agora eu vou também ser a favor um pouco desse produto a partir do momento em que o profissional saiba reconhecer a patologia que está diante dele em função de qualidade de pele, certo? Agora, quando o profissional ele tem um preparo, ele vai conhecer qual é a necessidade. É lógico que tudo eu sempre falo para o meu aluno, independente de só estar vendo, a gente tem que buscar um histórico do paciente. Porque muitas vezes ele vai começar a usar um banho muito quente, ele está tomando vários banhos ao dia, ele está tirando a gordura natural da pele, e isso implica depois na porcentagem do produto que o profissional vai colocar no pé do paciente. Claro. Então, é interessante a gente colocar. Nós deixamos a critério do profissional fazer a diluição. Certo. Ok. Agora, tem um outro produto também muito interessante, que é o creme
É amolecedor de cutícula, é um creme novo. É o Queramotil mesmo, só que nós o transformamos em creme. E para que ele vai servir? Principalmente para cutícula. Correto. Isso vai Porque virar um creme, né? já se usava o Queramotil com algodãozinho sobre a unha, né? Para fazer a emoliência da cutícula. Aí pensamos mesmo, por que não? Uma embalagenzinha para colocar na bolsa, a pessoa faz a unha onde quer, aplica rapidinho na cutícula e ela amolece que nem precisa tirar. Isso, então até para o pessoal em casa que quer um produto específico, não dependendo tanto do profissional, né, que ele possa usar, que a gente sempre realmente faz em casa, de final de semana que não dá para procurar a profissional, a gente acaba fazendo em casa, né? Então é um produto também de uma ação específica para você fazer esse amolecimento da cutícula. Exato. Prazer. Muito obrigada. Obrigada, Viu? Prazer. Tchau, tchau.